Olá, internautas! Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Ponto de Vista, essa nossa revista semanal. E hoje nós estamos desfalcados. O Rafa Beck está com Covid e a Renata Marques com problemas particulares. Salientando que hoje nós vamos discutir as contas públicas e o secretário de Finanças, senhor Wellington Vanali, foi convidado, mas não respondeu os nossos pedidos, a nossa solicitação do comparecimento. Nós estamos aqui hoje com o Márcio, contador, com especialistas em finanças públicas, com especialização na Fundação Getúlio Vargas, a melhor faculdade de administração pública do Brasil. Estamos aqui com o ex-prefeito Afonso Macchione, que sempre teve uma responsabilidade fiscal nos seus governos. Estamos aqui também com a mais brilhante intelectual de nossa cidade, que é a minha amiga Silvia Gabas, que está aqui fazendo parte dessa mesa. E hoje nós vamos tratar de contas públicas em razão do debate que teve da divergência entre o secretário de Finanças do município e o Márcio, que é especialista. Bem, dando início à nossa conversa, eu gostaria de perguntar para o Márcio uma explicação maior aí para o nosso público a respeito do orçamento da cidade, como ele é feito, quais as consequências desse orçamento, como ele é realizado. Tá legal. Primeiramente, obrigado pelo convite, Dr. Nilton, Silvia, e também da presença do Afonso. Essa matéria aí de orçamento público, ela gera assim bastante dúvida, né? Bastante dúvida com relação aí à população. Uma, porque a população hoje não se envolve, né? Acredito que hoje, atualmente, só da gente estar fazendo esse bate-papo aqui já é uma evolução, porque as pessoas estão buscando informações com relação ao orçamento público, né? Então isso é um ponto positivo. E também espero, né, que esses assuntos aí enriqueçam mais, né, nas rodas aí de conversa e em termos de conhecimento também. A população está mais consciente. Consciência, vivenciar, né, vivenciar as coisas públicas, né? Eu sou contador na área de contabilidade aplicada ao setor público e a gente percebe, né, bastante essa situação, né, e acredito também no envolvimento, não só dos gestores, mas também na população, na construção do próprio orçamento. Agora, respondendo que nem orçamento público, eu costumo dizer que são as leis mais importantes do município, porque é elas que dão um reflexo direto para a população, né? Então, como que compõe o orçamento do município? Primeiro, a palavra-chave é planejamento, né? Hoje os órgãos de controle, Tribunal de Contas, aí, bate muito forte na questão de planejamento. Planejar é colocar no papel aquilo que realmente vai ser executado, né? Então, no município nós temos 3 leis essenciais do planejamento. Uma é o PPA, o Plano Plurianual, que é um planejamento a médio prazo, são 4 anos, né, onde nesses 4 anos os gestores são obrigados a fixar lá a questão de investimento, metas e prioridades nesses 4 anos. A segunda lei é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A lei, eu costumo falar que ela é a cartilha para elaborar o orçamento. É uma lei extensa, onde está todo o regramento de como o gestor, no momento da elaboração, deve se situar para fazer o orçamento. E a lei orçamentária anual, né, que é o orçamento mesmo do município, onde os gestores, né, através de um planejamento eficiente, vai criar metodologias para estar prevendo a arrecadação do município, né, e fixando as despesas essenciais para aquele exercício, né? Então, essencial, né, o trabalho para prever receita não é simplesmente alocar, pegar o exercício anterior, fixar um percentual, porque não.
né? Por exemplo, esse ano, né? Esse ano 2025 é um ano muito atípico, né? Onde a economia está desacelerada, né? Os preços estão subindo geral, né? Então isso tem um reflexo muito grande para as prefeituras, né? Então é essencial. E do outro lado, a fixação das despesas, né? Num passado aí, né, o orçamento era feito inverso, né? Os gestores colocavam as despesas, quero fazer isso, né? E colocavam as despesas com base no valor da receita. Iria arrecadar isso? Não se sabia. Com a lei de responsabilidade fiscal, lá no ano 2000, ela veio jogar a responsabilidade para o gestor, onde o pilar, né, essencial da lei é o equilíbrio fiscal. Primeiro receita, depois despesa, né? Então esse cálculo da receita é importantíssimo, né? Tem que ficar bem próximo da realidade, né? Não superestimando e nem prevendo um valor menor. Ô, Márcio, deixa eu só colocar uma coisa para você, se você me permite, que o orçamento ele é elaborado pelo Executivo, o Executivo envia para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal aprova esse orçamento. Então, a Câmara Municipal, também os vereadores, têm a responsabilidade de fiscalizar esse orçamento. Discutir. Não, discutir, fazer a discussão, aprovar, mas depois, ao longo do exercício, acompanhando e fiscalizando. Quando ocorre um déficit o fiscal, né, porque a cada 3 meses ou 4 meses tem as audiências públicas. E o vereador é obrigado a comparecer na audiência pública para ver a situação financeira do município. E a obrigação do vereador, quando é detectado alguma anomalia, algum déficit, subir na tribuna e fazer a crítica ao orçamento, né? Assim, eu fui vereador aqui com o Afonso Marchione e quero declarar publicamente que as contas do Afonso Marchione, independente das nossas divergências, eram impecáveis, ou seja, nunca teve um senão de déficit público, mesmo no momento em que ele pegou a prefeitura das mãos do PT quebrada. Quando vinha as primeiras, eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, acompanhava o Afonso e sempre assim, limpa e transparente, né? Como Orlando Zancanaro, o saudoso Orlando Zancanaro, dizia do Montoro. Não gosto do Montoro, mas as contas do Montoro são as melhores que teve no Estado, né? Então, o vereador também tem. No caso em tela aqui, né, dessa discussão, a divergência desse orçamento que teve entre você, né? Você afirmou do resultado desse orçamento, que tem um déficit, enquanto que o secretário disse que não, né? Então eu queria saber de você dessa questão. Isso. Voltando, essa questão de elaboração, o processo de elaboração do orçamento, né, inicia no Executivo, né, com audiências públicas de elaboração. Né? Então, o Executivo propõe, faz as audiências, onde ouve a população, ouve aí as equipes de governo, né, e monta o orçamento, encaminhado para o Legislativo. Lá são discutidas, obrigatoriamente tem que fazer as audiências públicas de discussão do orçamento junto com a população, né, e depois para seguir o trâmite aí de aprovação. Né? Tendo o orçamento aprovado, né, precisou uma lei, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, impor as audiências quadrimestrais. Então, cada 4 meses, né, é feito as audiências de avaliação das metas fiscais. Né? Então, os resultados do orçamento, da execução orçamentária, são levantados aí bimestralmente, através de relatório resumido de execução orçamentária, e são avaliados através das audiências públicas de forma quadrimestral, na própria Câmara, né, de Vereadores. E é um local não só dos vereadores, mas o interessante seria que onde toda a população, né, participasse. Acredito que com essa nossa conversa,
e com outras situações a população também se envolve. Inclusive, nem sabe disso. Isso, inclusive, está até agendado, né, no município agora aqui de Catanduva, para o final do mês. Seria interessante ter essa participação, ter esse envolvimento da própria população, né, para estar se inteirando, né, dos números. Agora, particularmente a questão, né, o que coube a mim foi um comentário, né, nas redes sociais de uma matéria jornalística, né, onde que existe o déficit, né, o déficit estava publicado, né, tem um relatório Qual é o déficit? o déficit é os 16 bilhões. Né, o resultado orçamentário, né, é a diferença da receita arrecadada menos as despesas empenhadas, né? Um menos o outro, nós temos um déficit na posição consolidada. O que é posição consolidada? É o município, né? Então, prefeitura e autarquias, institutos de previdência, que forma o orçamento consolidado. Resumindo para o pessoal que está assistindo, é que entre o que entrou na prefeitura como receita e o que saiu, o ano passado ficou aí um déficit de 16 milhões de reais. Esse reais. Resultado orçamentário ele é anual, é por exercício. Então, 2024 teve essa posição deficitária, tá? Mas assim, uma observação: o resultado deficitário pode ocorrer? Sim, ele pode ocorrer. Não é comum, né? Mas ocorre quando, né? Igual nesse caso, a justificativa que acredito que o município vai adotar é que nós tivemos uma sobra financeira do exercício anterior, né, que é pacífico. Né, teve um superávit financeiro em 23, onde teve uma sobra de recursos, e essa sobra de recursos foi, né, aproveitada aí no exercício de 24. Né, nós temos somente os valores globais, os valores totais. Um déficit de 16, um superávit de 17. Agora, esse superávit de que é da prefeitura, né? Então isso detalhado, né? Não tem essas informações. Deixa eu só perguntar, mas em 2023, pelos gráficos que tinha superávit em 2023 da prefeitura, do orçamento? Tinha superávit para justificar isso? O de 23... O que nós vimos naqueles quadros do Tribunal de Contas? O resultado, houve um superávit, acho que de 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões em 23. 6 milhões. Do exercício, né? Receita menos despesa. Houve um superávit de 6 milhões, mas ainda assim o déficit foi de 16 milhões. Então aí continuaria um prejuízo de coisa, né? Assim, isso. Ressaltando que esse déficit é na posição consolidada. Né, o que precisa ser apurado depois, né, inclusive na audiência pública aí, é ter esse resultado orçamentário da prefeitura. Mas assim, o gestor público, né, neste momento que tem esse debate, você não acha que ele deveria vir a público e fazer esse detalhamento? Sim. Não esperar a audiência pública, mas chegar assim, olha, gente, está aqui, eu estou detalhando isso, porque um dos princípios constitucionais é o da transparência, sabe? Eu acho o fim do mundo, por exemplo, ter secretário de comunicação, e aí tem diretor de comunicação. O prefeito tem que chegar lá e falar, gente, é isso, eu estou lado aqui, ele me explicou, colocar... O secretário está aqui, nós vamos detalhar. A população não pode ficar com essa insegurança jurídica de colocar essa situação. Eu queria... O que você acha disso, Afonso? Eu acho que você está absolutamente correto. Eu concordo que não tem como administrar uma cidade sem planejamento, sem um plano diretor, sem que você tenha na prateleira os projetos necessários. Nós, por exemplo, deixamos, após a segunda administração, vários projetos que depois foram aproveitados. Por quê? Eu me espelhei em Curitiba, que eu estive lá para conhecer a Secretaria de Planejamento da cidade, e realmente já a cidade está projetada.
Então, o prefeito entra, ele só escolhe qual é a prioridade dele. Olha, a prioridade minha é construir escola. Tá bom, senhor prefeito, então nós temos necessidade de uma neste bairro, uma naquele bairro. Então, a cidade, através do plano diretor, também já está mapeado. Agora, não dá para admitir você administrar uma cidade sem planejamento, sabe? Ir na galega, ir no dia a dia, ir no atendimento aos vereadores, um quebra-mola aqui, um negócio... Não, aí não dá para administrar. Até foi algumas das minhas divergências, porque às vezes os vereadores queriam alguma coisa de imediato. Eu vou te dar um exemplo. Teve um colega seu, um vereador e colega nosso, que havia pedido a instalação de semáforos lá na Benedito Zancanner. Eu demorei. Por que eu demorei? Porque eu tenho que fazer um projeto, abrir uma licitação, comprar o equipamento. Pô, a pessoa já ficou brava comigo. Pô, mas calma, é assim que tem que ser, não é afogadilho, né? E a outra situação, Nilton, que você colocou, que infelizmente não acontece, que os vereadores têm que fiscalizar. Não fiscalizam nada. Tanto é que não fiscalizam nada, Nilton, que a última presidência da Câmara, nos 2 últimos mandatos, gastou o que gastou, muito mais do que era, não que não é permitido, mas muito mais do que pré-estabelecido, e nenhum vereador. Eu tive a oportunidade de falar com vários deles. Falei, gente, vocês estão assinando em cruz, olha quanto que está sendo gasto pela Câmara Municipal, e se comparar com outras câmaras, eu não vou voltar aqui e falar de Botucatu, que eu já dei como exemplo um monte de vezes, mas por que tem a divergência de uma cidade que é maior que a nossa, gasta muito menos, tem uma folha de pagamento muito menor, né? Do ano que eu fiz a comparativo, Catanduva 66 funcionários e lá na Câmara de Botucatu 30. Então, cadê a fiscalização dos vereadores debaixo do nariz deles? Dentro da própria Câmara. Eles não conseguem verificar o que está sendo gasto. Por quê? Porque eventualmente existe, estou dizendo eventualmente, não posso confirmar, mas às vezes indicou lá uma pessoa para ser porteiro, um vereador, indicou lá, e fica tudo com o rabo preso. Tem uma empresa dentro da Câmara que é de alguém. Então, gente, isso não pode. Não pode. Pensa na dificuldade que a população tem, a grande maioria, de pagar os seus impostos. E esse dinheiro tem que ser muito bem cuidado. O prefeito tem que sentar no cofre. E o presidente da Câmara também tem que fazer economia. Devolve o dinheiro. Agora querem lá o orçamento... com emendas impositivas. Emendas impositivas. Pô, gente, qual é a função do prefeito? Qual é a função do presidente da República? Qual é a função do governador de estado? Sabe, tem umas coisas que extrapola. Pô, a Câmara gastar 22 milhões, se você fizer uma conta, Nilton, que a Câmara tem 40 sessões no ano, porque tem 2 meses um mês de férias, um mês de recesso, são 10 meses de trabalho, 4 sessões, 40 sessões no ano. Se você pegar 24 milhões, quanto custa uma sessão da Câmara? Lógico que eu estou dizendo a grosso modo. Grosso modo, mas é verdade. Mas não só isso, né, Afonso? Se não me falha a memória, eu não lembro, a Eliana Cantanhede fez um levantamento, que acho que assim, 200 prefeituras municipais do Brasil, os impostos direto do município são inferiores aos gastos do legislativo, ou seja, você entendeu ou não? Ou seja, que é a rainha da incoerência administrativa, ou seja, olha, se não tem isso, das duas uma, os vereadores e a Câmara Municipal não vão gastar nenhum tostão, porque, na realidade, é um absurdo que foi feito em Catanduva. Foi um grande absurdo, a gente já discutiu isso. Foi muito dinheiro que foi gastado, inclusive da média, né? Porque a média era de 8, 9 milhões. Então, e nós precisamos contar a história da média. Vai ser, eles não têm uma responsabilidade quando referência a isso? Não tem nada, não acontece nada. Vamos aguardar. Né? Sabendo dessa realidade, o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no próprio portal dele, ele tem uma ferramenta online que verifica os gastos de todas as câmaras paulistas. E comparando uma com a outra e colocando o valor do orçamento delas per capita.
Então, eles ranqueiam, inclusive. Tem um ranking dos maiores, das câmaras com maior gasto per capita. Um país pobre como o nosso, vamos colocar exatamente, e quebrado, ou seja, o país está quebrado, nós estamos tratando aqui de finanças públicas, mas a gente tem que colocar aqui que lá em Brasília o presidente está estourando o orçamento de tudo quanto é jeito, ou seja, esse gastos absurdo que o presidente está fazendo gera inflação que prejudica o trabalhador. Ou seja, não tem nada mais que destrói o salário dos trabalhadores, dos aposentados, do que o descontrole orçamentário e essa gastança que tem lá. Justamente um partido que é de trabalhador. Um péssimo exemplo, porque se o presidente da República não tem limites, por que os outros teriam, né? É uma bola de neve. E tem mais um detalhe, viu, a respeito. Estava pensando aqui. Não é porque Rio Preto é maior que Catanduva, um exemplo, que lá tem mais leis do que aqui. É mais ou menos compatível, não é? Aqui os vereadores fazem uma hipótese, duas, três projetos de lei por sessão. Lá em Rio Preto não é diferente. Então a conta que o tribunal fixos, né? A conta que o tribunal faz per capita, ela é enganosa, ela não é correta. As câmaras têm mais ou menos o mesmo nível de trabalho. Não é porque a maior tem muito mais leis do que a menor. Não, isso é incompatível, não é? Então, eu acho que quando compara valores, eu acho que, lógico, que tem que levar em consideração o número populacional, né? Mas quando ele divide per capita, eu fico meio incoerente, porque não tem trabalho a mais. Rio Preto não trabalha mais que Catanduva os vereadores. As leis são mais ou menos as mesmas. Aliás, né, o nível dos vereadores, de uma forma geral, né, infelizmente... Caiu muito, né? Caiu muito. Ou seja, o debate, na realidade, ele fica em torno de moção de aplausos, nome de ruas. Você entendeu? Não. Ou seja, ninguém vai ver ao nível da educação. Eu perdi a oportunidade de pôr o nome de rua dos meus parentes. Olha que sacanagem. 10 anos. Não, mas saudoso, né? Mas vamos colocar uma outra coisa aqui que o Márcio colocou, que além de tudo isso, né, a questão cada um foi um conceito. O meu conceito, eu particularmente, que o tribunal fala, tem um nome bonito isso aí, para mim é ineficiência. Como é que aqui no que o tribunal classificou isso aí? O meu ponto de vista... A efetividade. Ou seja, o município de Catanduva, já pelo 3º ano, não é considerado um município que não tem efetividade. Para mim, é ineficiente. Na minha cabeça, ou as coisas são eficientes, que é um princípio constitucional, né? O princípio da eficiência, né? Porque é um princípio constitucional. Eu acho que o tribunal aí, o Tribunal de Contas, né, deu uma maquiada nessa história. Se o tribunal está dizendo por 3 vezes que Catanduva é ineficiente, e o que isso acarreta em termos de cobrança do prefeito? Não existe. Só tem toda essa... a fiscalização e acompanhamento do Tribunal de Contas, né, está sendo em cima do IEGM, que é o Índice de Efetividade de Gestão Municipal. Né? Então, esse índice ele abrange 7 áreas do município, cada área com várias questões, quesitos, né, que cada questão tem o seu peso, né? Aí, no cômputo de tudo, tem uma avaliação. Né, e isso dá uma nota para o município. Né? Então, aqui Catanduva em 24 ficou com C+. Né? O C+, para eles, ela representa e está em processo de adaptação. Né? Está em processo aí para chegar à efetividade. Né? C+, em Catanduva. C+, isso. O do Afonso tinha que classificação, Afonso? Eu não lembro. Foi publicado, tem um histórico, né, de todos, né? Não lembro, mas, Nilton, eu fui muito prejudicado.
sabe? Porque eu sucedi 2 administrações do quebradas, pior né? nível, não é? Então, Verdade. eu levei 2 anos em cada uma para poder pôr a cabeça para fora. Você não sabe quanto é duro precisar comprar merenda, comprar remédio para a farmácia, não tem dipirona, não tem, e você liga no laboratório ou no fornecedor de merenda e fala, olha, eu só mando se você pagar o que você deve, e você não tem de onde tirar, porque você tem compromissos, né, já estabelecidos. Então, Mas quando você saiu, você deixou. eu sempre deixei dinheiro em caixa, né? Nós nunca deixamos conta para os outros pagar, muito pelo contrário. Quando eu entrei a primeira vez, Nilton, você que é um belo historiador, você deve lembrar, qual era o maior problema para assumir pós-PT? Era a possibilidade de uma intervenção no município, porque era muita coisa que não tinha sido paga. E uma das coisas era, que é outro absurdo, Nilton, que era a família Gavioli. Foi desapropriado a área da família Gavioli, a prefeitura, em parte, fez um conjunto habitacional e, em parte, fez um parque industrial e vendeu as terras. Vendeu. E a família não recebeu. Se você vendeu a terra, que não era sua, entre aspas, paga a família. Não pagaram. E essa era um grande problema, Outro grande problema era o TAC firmado com o Dr. José Carlos, promotor da época. Olha, tinha todas as letras do alfabeto e mais alguma coisa que você tinha que cumprir. Então, até alguém falava, você conseguir cumprir esse TAC, já fez uma administração, porque era coisa de todo tipo, né? De invasão de área pública, enfim. O Parque Iracema 1 era uma vergonha, porque tinha umas vielas sanitárias que as pessoas invadiram. E aí me tocou a resolver essa situação também, né? Avanço do leito carroçável, a rua era uma avenida, a Rua Novaes, era uma avenida Novaes, não, virou uma rua, o povo invadiu tudo. Então eram centenas de problemas, né? Isso me lembra muito como foi constituída as favelas do Rio de Janeiro, né? O cara falava, eu vou construir lá, aí falar com o vereador, vai lá, eu seguro para você, pode construir. O que virou? Virou uma rocinha, virou... É assim que é o serviço público. Tudo isso é originário de uma falta de planejamento do orçamento. Né? O orçamento teria que ser eficiente. Se você tiver um planejamento bem feito, é fácil fazer o orçamento. Porque você está lá, suas prioridades, tem até os orçamentos do serviço que você quer fazer. Aí você fala, quanto que é a previsão de recebimento? De IPTU, ano passado não recebemos tanto, nós vamos colocar a inflação, aí tem tanto de CM, mais inflação, você chega num número muito próximo. E aí você já tem o orçamento de cada serviço que você precisa fazer, você fecha o orçamento com o pé nas costas, Danilo. Mas é isso. Mas, assim, independente do gasto do Legislativo, que foi uma coisa exorbitante, né? Uma coisa, num país que não tem o mínimo de saúde, não tem o mínimo de educação, o Legislativo consumir 22 milhões de reais... É um tapa na cara do Catanduvense. É um tapa na cara de todas os catanduvenses. É um crime. É um crime. E o pior não é isso, o pior é que os vereadores que estavam lá e não se posicionaram, não tiveram coragem de se posicionar no momento. Eu posso ter 1001 defeitos, eu também tenho, mas um monte de defeitos. Mas a omissão e a covardia não faz parte do meu histórico de vereador. Né? Não se coloca na vida de pública, me posicionar em tudo na vida. Aqui, né, Márcio, teve a questão da ineficiência, né? E assim, o padre também pegou da gestão Marta Afonso Macchione, né? Inclusive eu falei que era a Marta que tinha deixado, mas na realidade a estrutura toda que foi do Afonso Macchione. Quem deixou foi a Marta. Não, quem deixou foi a Marta, mas dentro do que colocou, ela não mudou o secretariado.
ela não mudou os cargos de escola, ela não aumentou esse número de secretaria e número de coisas, ela manteve a linha, você concorda? Ou seja, ela olhou assim e falou, olha, essa é a cartilha que estava sendo trilhada, eu vou continuar trilhando, eu vou seguindo. Ela foi fiel a essa situação. E aí teve essa situação de deixar um superávit de 53 milhões. Né? E aí eu coloco a questão da eficiência aí, assim, o orçamento de Catanduva, que é estrondoso, ele de per capita ele é maior do que Rio Preto, é maior do que Araçatuba, é maior do que Barretos, ele por per capita ele é muito maior do que todas as cidades. Ou seja, Catanduva, gente, tem que ser um brinco. E a gente tem que lembrar sempre. Nível de qualidade de vida. Índice de desenvolvimento humano. É um índice IDH estabelecido pelas Nações Unidas, pela ONU. Não é o prêmio A, o prêmio B, o prêmio C. Está entre os 50 maiores IDH do Brasil? Não, não está. Então, assunto encerrado. É isso que a gente tem que explicar para a população. Lembrando que o senhor Hélito Vanali foi convidado, no nosso ponto de vista, e não quis comparecer aqui. Né? Nós abrimos o ponto de vista, o CR News convidou, e ele não compareceu, porque seria o debate mais interessante, né, Márcio? Fala, Márcio. E assim, a questão do IEGM é uma publicação recente do tribunal. De todos os municípios paulistas, somente 78 conseguiu a nota B, né, que é efetivo. Né, o município está sendo efetivo, né, 13%. São quantos? É o total dos municípios aí, né? 600 municípios do estado de São Paulo. 650. Só 78, ou seja, 10%. 10%. O resto não são eficientes, né? Porque e o estado mais rico da federação. Esse princípio da efetividade não existe na Constituição. Efetividade não. É um índice, né, elaborado pelo próprio tribunal, inclusive o tribunal foi premiado pela metodologia utilizada, e tem outros tribunais também utilizando como modelo, né, e realmente o tribunal antes ele via papel, né, via dados, né, hoje eles querem resultado, né, resultado. E isso também vem ao encontro da nova contabilidade, né, que a nova contabilidade vem desse quesito de resultado, né, tipo assim, quanto custa, em termos de custo, né, quanto está custando o quilômetro rodado do transporte de aluno, quanto está custando aquela merenda, aquela refeição para aquele aluno. Conta dessa, comparava o gasto de uma escola com a outra. Se uma gasta 100 de telefone e tem 500 alunos, por que a outra gasta 200 e só tem 200 alunos? Por que uma gasta tanto de água? Por que gasta tanto... A sua cabeça de empreendedor. Eu cansei de fazer isso. Sabe o que eu cheguei a fazer? Pedir para a Guarda Municipal, nas rondas noturnas, verificar o relógio das escolas e dos postos de saúde, se eles estavam girando. Se eles estivessem girando, é porque tinha vazamento, não é? E a prefeitura paga a SAEC. Né? Então, até nesse ponto, a gente chegou a ter esse cuidado. Né? Agora, o problema está sempre nas pessoas, sabe? Esses índices do Tribunal de Contas é louvável, são louváveis. O problema é que você pega uma administração que vem de um caos, você numa outra administração, você não consegue os níveis A, os níveis B. O processo você tem de que pegar uma sistemática, uma sequência, né? Colocar a casa em ordem, né? Tipo Votuporanga, né? Votuporanga tem um grupo lá de 25 empresários que eles se revezam na prefeitura e estão ali todos participando, não é o cabeça, mas todos participam, depois revezam, eles passam pela Santa Casa, demonstram lá o trabalho deles e vão para administrar a prefeitura. Né? Então é um grupo que está sempre cuidando, e eu estive em Votuporanga recentemente, que maravilha! E é uma cidade que está crescendo muito. Muito. Por que isso não é possível em Catanduva? Nós não temos esses empresários. Porque aqui a gente elege até as pessoas de fora. Exatamente. Mas assim,
E eu acho assim, o que falta em Catanduva, voltando aqui, que tudo é política, não tem planejamento, não tem colocar. Porque assim, é o que eu digo. Se o sujeito nunca administrou um carrinho de pipoca, ele não pode ser um gestor público. Ponto. Acabou, entendeu? Não importa que ele tenha um mercadinho lá no final da vila, esse cara que tem esse mercadinho no final da vila, um bar dele no final da vila, ele sabe comprar e sabe vender. Se ele está lá há 10 anos, ele é craque, porque ser empresário no Brasil, com inflação, com essa carga tributária, os caras têm que ser herói. Com as leis trabalhistas. trabalhistas. Tem que ser herói, é verdade, tem que ser herói, a verdade é essa. Tem que tirar leite de pedra. Então, esse sujeito, ele pode ser um empresário humilde, mas ele tem o tirocínio de administrar. Ou seja, o sujeito lá no passado, ele não tinha faculdade, ele não tinha nenhum curso, mas já a história de vida, a experiência dele de trabalho, fazia dele um empreendedor violento que a gente tinha que tirar o chapéu para eles. Né? O senhor João Caparrós não tinha nem 4º ano de grupo. Benedito Zancanelli. Batista, a mesma coisa, entendeu? Não. Então, é isso que a gente... O senhor Renato Ramírez, entendeu? Não. Então, nós tivemos grandes empreendedores que não E tinham... onde estão esses grandes homens hoje em Catanduva? Então, é outra. Lembra, no passado, eu me lembro que os discursos da época de João Riguini, aí para trás, tinha lá os pró-homens de Catanduva, né? Sumiu. E uma coisa que me ajudou muito, Silvia, na primeira administração, foi o GAC, lembra? Lembro. Que era o pessoal formado pelas lojas maçônicas, pelo Rotary, Lions. Era um grupo de sei lá quantas pessoas, mas sempre eles estavam intervindo. Eles estavam comigo nas quartas-feiras à tardinha, a gente se reunia, dizia os problemas, as soluções. A sociedade, mas é isso que participavam, gente. Ô, Afonso, Milton, eu cansei de ter embate na época com a Fundação Padre Albino, porque eu não concordava com aquela forma administrativa deles, né? E eles sempre pedindo dinheiro, dinheiro. E aí esse pessoal fazia esse meio de campo, né? Mas, Afonso, aí eu acho então, assim também. Eu também coloco assim que faltou uma liderança que formasse grupo. Uma liderança que queria dar satisfação, que ele queria fazer um encontro. Não precisa ser churrasco. Não. Um café da manhã com bolo, com não sei o quê, uma coisa simples. Mas nós vamos aqui, não viemos para comer, para beber. Nós viemos aqui para discutir Catanduva. Um espaço que eu quero discutir a cidade. Nós queremos mudar a cidade. Aqui é um grupo que nós queremos ter uma visão de futuro através do debate, ou seja, de brotar ideias. Nós nunca tivemos em Catanduva isso. Eu não sei o porquê. Eu não entendo. Mas não é só com o Afonso, não. Líder para agregar, você está entendendo? Você imagina perder a mudança da linha férrea, isso não passa na minha cabeça nunca. Eu vou morrer com esse desconforto. Sim. Porque isso foi a maracutaia que fizeram. E ainda depois me fazem uma apresentação na Câmara, lá uma audiência pública, tudo mascarado. Isso aí já estava consumado e ainda acabei indo lá e me expondo. Pô, que bobagem. Não, isso não me pegou, porque eu já sabia o seguinte, Rubinho Ometo, amigo íntimo do Lula, dono da Rumo, não ia gastar milhões no trajeto para coisa aí. Tanto é que a Betsaão fez toda a parafernália na época da eleição, fez todo um carnaval, né? Mas na hora de ir procurar quem deveria procurar, que ela era amiga do presidente e tal, não foi. E se foi? Não, mas se foi, também pode, aí eu também não sei, porque a gente não pode divulgar. Pode ser que teve aquele recadinho, né? Ó, deixa quieto isso aqui, porque o samba aqui é mais embaixo. Sim. Porque nós estamos tratando com o Rubinho Ometo, nós não estamos tratando... E que, na realidade... hoje já caiu fora também do Lula. Caiu fora do Lula por conta de tomou um golpe lá na Vale, né? Sim. Fez um péssimo negócio errado na Vale do Rio, tomou um prejuízo danado. Eu sei que todo mundo tira proveito e a cidade é que se ferra. E a cidade que se ferra. Olha, eu me proponho, se a gente conseguir unir um grupo
para discutir Catanduva, mas que a gente tem que ter uma voz, né? Para poder solicitar, para poder fazer o papel que o vereador não faz. Exatamente, Não é? porque hoje Não é a forma como o vereador é eleito não é mais como um representante da cidade, é mais uma questão pessoal, Pessoal né? dele, Que vai entendeu? para E aí ter um perde, reconhecimento com pessoal. todo o respeito, né? Alguns perdem. E assim, ao invés de colocar na obras, com todo o respeito, Sim. um diretor com curso de Formação. engenharia civil ou um técnico, não importa, não, coloca-se o Toso, que é churrasqueiro, para ser diretor de obras do município. Ou seja, você quebrou, você perdeu, olha, eu vou criar, você vai ser secretário de comunicação do município. Mas você é jornalista? Não, não sou jornalista. E vai ser o secretário, sabe? Ou seja, é esse mundo que na realidade nós estamos vivenciando, né? E que nós precisamos ter voz. E nós precisamos ter voz também que essa situação das finanças públicas chamar a atenção, olha, está aqui finanças públicas, e também tem voz em relação à presidência da República, que na realidade está gastando horrores, está levando o país para um buraco, ou seja, nós estamos na iminência de uma quebradeira, né? Não quebra porque... 2025. Você entendeu? Então nós vamos ter isso, depois larga na mão do outro, vem o outro, fala, não faz nada, porque deixou quebrado e todo mundo... E também temos um Congresso, o reflexo da Câmara Municipal também é o reflexo do Congresso Nacional dos Deputados. O que atrapalhou muito essa participação da Câmara na administração pública, para o bem da cidade, é o salário do vereador. O vereador só trabalha para se reeleger, ele não está nem aí com a prefeitura, ele quer agradar ali aquele público dele lá e faz qualquer coisa para isso. Se fosse como era antigamente, ou agora, você é maçom, você vai lá na loja maçônica toda semana, você não ganha nada por ser maçom. Você vai no Rotary toda semana, você não ganha, muito pelo contrário, tanto na loja maçônica quanto no Rotary, no Lions, a gente se contribui financeiramente, né? Agora, para trabalhar com o município, que é a coisa maior que tem, onde estão os filhos, onde está a família, você vai lá e você quer ganhar, mas não é ganhar um salário que para algumas despesas, né, que fosse compatível. Não, é um salário... É o melhor salário, 16 mil é o melhor salário. É salário de gerente. A maioria não nem ganha. saber da cidade, ele quer saber. Mas não é assim, por exemplo, agora, eu fui presidente da ordem, fui vice-presidente, agora o atual presidente me convidou para ir numa comissão, para participar, para acompanhar os gastos. Pô, me senti honrado. Não, você veio para trás? Não vim para trás. Eu quero aprender mais ainda. Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para colaborar. É isso que as pessoas têm. Esse trabalho voluntário. E essas pessoas acabam não se envolvendo. Porque não tem uma liderança forte. Não tem alguém natural que vai peitar. E aí acaba caindo nas finanças públicas. E a maioria dos municípios estão quebrados, você entendeu? Então, o espírito é o mesmo, sabe? O exemplo que a gente tem não é bom. Então, isso contamina, contagia. E eu tenho certeza que essas pessoas, infelizmente, não têm esse espírito público, essa coisa da coletividade, pelo bem do país, pelo bem da cidade. É aquela coisa da cultura macunaímica, né? O herói sem caráter, né? Não é? É isso. E só o seu próprio bem-estar. Então, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas aí... Como fala? Lavando gelo, né? Enxugando gelo. Mas aí, Silvia, eu bato de novo. Eu vou morrer defendendo essa situação. Ou seja, nós temos que fazer como a Coreia fez. Não me interessa daqui para trás. Coreia do Sul. Coreia do Sul. A partir de agora, nós vamos ter uma educação de qualidade. Sim. Não interessa que vai ser 10 alunos por sala de aula, mas chegado no final do ano letivo, os 10 alunos saíram aprendendo a ler, escrever, fazer conta de mais. Depois que ele aprendeu a ler e aprendeu a conviver,
ele vai embora, ou seja, você certeza, precisa sozinho. só explicar para Sozinho. ele. É a Ou seja, base, É a né? base. É a base. Você porque- entendeu ou não? porque, também a E- educação no Brasil é uma farsa. Uma porque farsa. Sai só Uma semi-analfabetos. merda. Mas aí eu vou colocar Ah. agora puxando o que o Márcio colocou. Né? O Márcio falou assim, gente, presta atenção, Márcio. O orçamento é de curto prazo. É um ano. Aí ele falou, o plano plurianual é de 4 anos. Ou seja, é um planejamento já de médio prazo. Acima de 5, vamos supor, até 10 anos, já começa a ser de longo prazo, porque o sujeito já tem 2 mandatos. Então ele já tem o planejamento. Em 2018, foi feito o PISA, que é o Exame Internacional de Educação. O PT vinha de 2018. Ele vinha de 8 anos de Lula, 8 anos, já estava no longo prazo, mais de 4, mais 2 de 6 da Dilma, né? 6 de Dilma, de 14 anos, né? Ele começou lá, depois 6 de Dilma, e entre 65 países, Nós estamos, acho que, em ficamos em último. 53 no É. PISA, entre 65 países. Mas tem um outro dado, Márcio, que você vai gostar. Em gasto com a educação, Nós somos os... 35º, ou seja, nós somos o pior em educação do mundo, Márcio. Reflete exatamente nessa questão do orçamento. Por isso, quando o Márcio fala do planejamento, o Afonso fala da responsabilidade fiscal, da lei de responsabilidade fiscal, é isso que nós temos que falar. Por falar em lei de responsabilidade, esse déficit implica o que na lei de responsabilidade fiscal, Márcio? Isso, fechado aí o exercício, né, apontado o déficit, né, com certeza o tribunal vai fazer o apontamento, né, e vai caber aí o município fazer a sua própria defesa. Se conseguir derrubar na defesa, né, justificando que houve aí um superávit do exercício anterior, né, aí sim aí o tribunal vai se manifestar. Poderia o município ter adiantado essa situação, né, no próprio anexo publicado, existe o campo lá para demonstrar, ó, saldo do exercício anterior, o déficit, né? Inclusive já evidenciava isso, mas não houve, né? Está zerado, né? Então, por isso acho que a dúvida, né? A dúvida, a falta de A Silvia, em transparência. algum momento, falou de qual, pelo menos eu entendi, assim, você não falou de forma direta, mas de qual seria a penalidade. O Tribunal de Contas ele pode rejeitar as contas. Tá. Só que aí vem para a Câmara. A Câmara pode mudar A visão do tribunal. do tribunal, ela pode aprovar as contestar? contas. Né? Então, isso tem acontecido aí quase que direto. Dificilmente a Câmara concorda com o tribunal. E mais do que a Câmara concorda. Então, não tem jeito, Silvio. Então, mas é assim, é por isso que eu falo, a gente tem que procurar fazer o Estado democrático de justiça. O Estado democrático de direito é uma coisa, agora o Estado democrático de justiça, quem tem que ser os conselheiros dos Tribunal de Contas? Pessoal efetivo, concursado. Você vê o relatório, Técnico, eu vou falar, é técnico. É. Você vê o relatório dos técnicos, só para concluir, dos técnicos do Tribunal de Contas, nas contas do Vignoli, é a coisa mais linda do mundo. Aí vem um conselheiro que é político, que é amigo dele, fala, tá aprovado as contas dele. Ou Que seja, é um MP de contas. que é um MP de contas. Você entendeu, não? Ou seja, ele contraria tudo isso, Toda a parte técnica. técnica, para quebrar o galho do amigo. Você entendeu? Então, por isso que eu falo, assim como no Supremo Tribunal Federal, tem que ser juiz de carreira. Com certeza. Juiz de carreira. No Superior Tribunal de Justiça, juiz de carreira. Chega dessa palhaçada de presidente nomear, de governador nomear. Então nós temos procurador-geral da República, tem que ser escolhido pelos próprios procuradores-geral da República. Ou seja, nós temos que ter atitude republicana. Esse que é o problema, nós não damos. Como você falou, cadê os homens, cadê as mulheres dessa cidade Sim. que não tomam uma posição? É porque nós não aprendemos a ser É republicanos. verdade. Gente, nós estamos acabando o programa.
O Márcio quer colocar mais alguma coisa para finalizar aqui? Não, é importante, né? Só a gente frisar esse nosso bate-papo, né? É muito rico, foi muito rico em conhecimento, né? Com certeza vai ser uma aula para alguns, né? E tenho a certeza que isso vai ser aí o chamariz para despertar interesse em conhecer mais as finanças públicas, né? O mundo aí da contabilidade pública, né? E é assim que as pessoas, a população vai se envolver. É importantíssimo. Lembrando que agora vai ter a Audiência pública, de né? avaliação do terceiro quadrimestre. E espero que a empresa que assessora o município venha com um linguajar não técnico, porque eles vão lá com um linguajar técnico, que é uma audiência pública. Eles são técnicos, mas eles têm que descer o nível para que o povo entenda realmente essa situação, porque para não ser uma coisa chata. Sim. Como assim você disse, fez aqui, explicou detalhadamente o que é finanças públicas, ou seja, aqui tem um déficit aqui. A SAEC, vamos comparar, na gestão tal, deu 12 milhões de lucro. Quanto deu agora? Sabe? A Fafica continua deficitária. Vamos colocar se o povo quer que continua ou não a Fafica, porque ela prejudica todo o funcionalismo público, todo mundo, você entendeu? E não tem nenhum avanço técnico, porque não é obrigação do município cursos universitários. A obrigação do município é com fundamental, né? Da creche até a 9ª série. Essa é a obrigação do município. Fora disso, não é competência do município e isso precisa discutir. O Afonso lembrou de Votuporanga e há 10 anos ou 15 anos atrás, lá em Votuporanga tinha uma faculdade municipal e eles venderam a faculdade, virou fundação, mas não é mais do município. Não é do município. Porque na mão do município, gente, nada funciona. Na mão do Estado, nada funciona. Na mão do Brasil, nada funciona. É verdade. Então, Afonso, fala suas considerações. Eu acho que foi muito proveitosa a nossa discussão e a faculdade lá de Votuporanga, em algum momento, teve 7 mil alunos. Olha só o porte da escola, né? Então, eu achei muito salutar, eu acho que realmente nós tínhamos que formar um grupo, né? Ou para, no futuro, poder ter alguém interessado em se candidatar a prefeito. Eu não sou candidato, quero deixar isso claro, mas podemos participar de um grupo. Ou um grupo que a gente possa discutir e cobrar, né? Que a cidade caminhe de uma forma correta, que a população receba os seus benefícios. Silvia, as suas considerações finais. Eu também acho que eu sempre aprendo muito, né? E é Todos sempre nós muito aprendemos, produtivo, vou sair daqui sabendo bem mais, e é essa esperança de que também aquelas pessoas que vão assistir, também alguma coisa vai despertar e vai criar maior interesse por esse assunto, né? E essa história da sociedade civil participar também da cidade, porque se uma cidade como Votuporanga, como uma cidade como Sorocaba, consegue, por que não nós? Né? É uma questão de querer, né? Uma questão de encontrar as pessoas certas e tentar fazer disso para que não aconteça mais esse tipo de coisas aí. Né? Pessoal, chegamos ao final do nosso bate-papo, aqui do nosso ponto de vista. Agradecendo você, internauta, que nos acompanhou nesse bate-papo e que nós estamos aqui estamos unicamente para melhorar a cidade, melhorar a qualidade de vida, melhorar as pessoas, procurar mostrar um outro lado técnico, né, que existe na administração pública e que as pessoas precisam participar. Grande abraço a todos. Obrigado a todos vocês. Obrigado.